Eu estava preparando uma lição para os irmãos hoje e tinha preparado já uma lição, mas não estava muito satisfeito com aquilo que eu tinha preparado. E comecei a olhar alguns livros meus e encontrei um antigo livro, um livro da década de 60 do século passado. Chique falar século passado, né? Mas da década de 60, editado pela Junta de Edições, ou melhor, de responsabilidade da Junta de Educação Religiosa da Igreja Presbiteriana do Brasil e editado pela Casa Editora Presbiteriana. Você que faz parte do grupo da igreja e alguns outros grupos, eu coloquei uma fotografia da capa do livro, como curiosidade, mais até mesmo, da página introdutória e desta lição que eu vou dar hoje. Então também, se você tiver meios, seria o ideal se você pudesse estar vendo pelo YouTube e tivesse a lição na mão e fique à vontade. É uma experiência que estou fazendo e se você gostar, então nós vamos continuar fazendo esse tipo de coisa em outras transmissões também. O livro vai estar longe aqui, mas para quem não viu ainda, não sei se dá para dar um pequeno foco. Então é um livro antigo da GER, Junta de Educação Religiosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. As lições originalmente foram escritas pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. O reverendo José Borges dos Santos Júnior foi pastor da Igreja Presbiteriana Unida e foi presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, muito conhecido dos mais antigos. Alguns tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, eu inclusive tive este privilégio. O Marcelo Valim, que está aqui comigo, o presbítero Marcelo Valim, disse que também conheceu pessoalmente e foi ele que me batizou. Meu pai era pastor auxiliar dele na Igreja Unida quando eu nasci. Então é uma pessoa bem conhecida na história da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele fez uma série de lições para a sua igreja e depois nas notas explicativas, na introdução deste livro que eu estou usando para esta primeira lição, ele passou essas lições, ele cedeu para a Junta de Educação Religiosa da Igreja Presbiteriana do Brasil e com essa sessão foi feito este livro. Na verdade, é assunto para um ano inteiro. Então, Departamento de Adultos, livro do aluno, primeiro ano, tem lições aqui para um ano inteiro. Eu vou continuar a olhar com mais carinho nas lições, de repente eu volto até a algum assunto. Mas o tema da nossa lição de hoje é História da Redenção. História da Redenção. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Quem recebeu a cópia da lição em casa já sabe disto, não é? Então, o Evangelho segundo narrado por João, capítulo 1, e nós vamos ler os primeiros 18 versículos. Mas como é nosso bom costume, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar então. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a palavra aberta em nossas mãos, e nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê aquela boa porção de capacidade para entender aquilo que vamos tratar agora, da Tua palavra, Pai. Mais do que a capacidade do professor, do pregador, é a ação do Senhor que é maravilhosa. Mais do que todo o preparo que foi feito por quem vai transmitir a aula, nós sabemos que a eficiência vem da parte do Senhor. E é por isso que nós pedimos, é por este entendimento, esta capacidade, que o Senhor promete, nas Sagradas Escrituras, dar com liberalidade para aquele que pede. Abençoa-nos, ó Pai, com esta capacidade para entender a Tua palavra, recordando coisas antigas e aprendendo coisas novas. Tem misericórdia de nós nesta manhã, pela qual nós já damos graças, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor de nossa vida. Amém. Evangelho segundo João, então, no capítulo 1, eu vou ler os 18 primeiros versículos deste Evangelho. João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. Diz a palavra do Senhor assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não
o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A lição preparada pelo reverendo José Borges é uma introdução a todo um tema para um ano, como eu já disse aqui no começo dessa lição. E então o tema deste livro, desta série de lições para um ano inteiro, é a História da Redenção. Também é o título dessa lição introdutória, que eu passo a usar. Se você conseguiu baixar, quando eu passei para você aí na internet, a lição, pode ir acompanhando a leitura que você tem aí no seu WhatsApp. Se não for, não tem problema, que eu vou fazer a leitura. Vou ler a lição, como se fazia antigamente, e vou fazer os comentários e aquilo que eu preparei nos acréscimos. Quero já dizer para você que estou usando algum material de apoio. Um livro da editora Mundo Cristão e Vida Nova, é antigo, um dos comentários mais antigos que nós temos na língua portuguesa, de João, de Bruce. E este livro é um dos material de apoio que eu tenho e indico. A Cultura Cristã também tem um livro muito bom, eu não trouxe, só um comentário de João, quero dizer isso para você. E temos este livro também da Cultura Cristã, que chama-se O Evangelho de João, escrito por um antigo pregador, muito conhecido pela história da igreja, chamado Lightfoot. Então é o Evangelho de João, os capítulos 1 a 12, foram escritos que foram descobertos que ele fez. Ele não escreveu um livro, mas dos seus sermões, eles foram escritos e depois compilados neste livro. É um livro bastante interessante e muito meticuloso. Lightfoot faz análises exegéticas maravilhosas, vale a pena, se você gosta de ampliar o seu estudo, este aqui, editora Cultura Cristã. Tá bem? Então são as duas indicações que eu posso fazer de livros de apoio, mas existem muitos outros livros bons. Mas vamos às Escrituras, que é o que importa. O que eu achava importante ali nos livros de apoio eu tirei, já escrevi, então não vou precisar consultá-los, pelo menos num primeiro momento. Essa é a minha ideia. Essa introdução, essa parte de João é muito interessante. Nós temos um antigo costume que quando uma pessoa chega à igreja, a primeira vez, ela nunca escutou nada de Bíblia, conhece pouquíssimo de Bíblia, não tem esse costume de ler as Bíblias, nós damos para ela um Novo Testamento, ou uma Bíblia, ou até mesmo porção, um opúsculo, com o Evangelho de João. E normalmente nós falamos para a pessoa assim: começa lendo João, é o livro mais fácil de entender. Esse é um equívoco. O livro de João é um livro bastante profundo, ele não é assim um livro facinho, ele traz informações preciosas. E eu sei que quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo, e muita gente se converteu lendo o Evangelho segundo João, não tenho dúvidas sobre isso, mas ele é um livro de uma certa profundidade, o que pode ser surpreendente para aqueles que sabem a origem de João, Ainda que ele seja um dos discípulos mais próximos de Jesus, estava sempre com Jesus, haviam 3 discípulos que estavam mais próximos com o Senhor Jesus nas narrativas, mas ele era um homem também com a mesma cultura da maioria de todos que estavam ali, talvez com exceção de Mateus, talvez, Todos eram pescadores, eram homens de uma cultura secular muito limitada. A cultura é da experiência da vida, o que, aliás, muitas vezes é mais importante do que qualquer outro conhecimento que se adquire, mas conhecimento formal, nenhum. No entanto, João demonstra neste Evangelho um profundo conhecimento da palavra de Deus.
Ele, me permitam dizer, isso eu não estou autorizado pela Bíblia a dizer, mas me permito dizer, porque me parece, deve ter tido excelentes pais crentes ou cristãos depois da conversão, mas pais que esperavam o Senhor Jesus, porque João tem uma formação da teologia hebraica muito interessante. E você percebe isso logo no começo do que ele fala aqui, quando ele já vai definindo sobre o princípio ser o verbo. Mas vamos ao que o reverendo José Borges escreveu. O estudo dessa matéria deve começar com uma pergunta: de onde viemos, para onde vamos e para que existimos? Essas são as famosas perguntas existenciais. Cada um de nós, quando nasce, já encontra uma família, uma cidade, um povo, uma raça da qual faz parte. Acha também as organizações, as invenções, tudo aquilo que o homem realizou até o dia em que nós aparecemos neste mundo e descobrimos que existimos. Encontramos que já existia antes do homem aquilo que o homem inventou e construiu. Mas de onde veio o mundo? De onde veio a raça que está no mundo aumentando, lutando, sofrendo? E para que é que existe esta raça? Para onde vai, ou melhor, para onde marcha a civilização desta raça? Lembrem, é uma lição escrita na década de 60, provavelmente no final da década de 50, mais provavelmente ainda, porque foi publicada no comecinho da década de 60, já tinha sido usado lá como material de estudo na Igreja Presbiteriana Unida. São perguntas legítimas, inquietadoras, normais e até obrigatórias. Há um livro que trata da matéria dessas perguntas e apresenta as únicas respostas verdadeiras e satisfatórias. Esse livro é a Bíblia. O que é a Bíblia? Então o reverendo José Borges vai dar aquela definição básica para quem nunca ouviu falar nisto, não é? O nome está dizendo, é uma biblioteca especializada no assunto, religião. Examinando essa biblioteca, descobrimos que ela começa com uma narrativa que se prolonga até os primeiros anos da era cristã. Verificamos que os primeiros livros dessa biblioteca apresentam uma sequência histórica. Podemos dizer que começa com a história do homem e termina com a história da raça separada para um fim especial. Não existe uma história de todos os homens, isto é, da humanidade inteira em todos os tempos, mas apenas uma história geral. Só a Bíblia trata da história do homem no seu início. Podemos dizer que há dois modos de contar a história do mundo e do homem, o divino e o humano. Aqui meu primeiro comentário. Há uma afirmação do reverendo José Borges que é muito interessante, não é? Hoje nós temos muitas coisas que foram pesquisadas ou inventadas, ou muitas teses, não é? Ou muitas hipóteses, como você queira. Então, ideias a respeito das origens do ser humano. Não é? Claro que quando o reverendo José Borges escreve isso aqui, já é bem depois de algumas teorias evolucionistas. É claro, isso não foi descoberto depois do que o reverendo José Borges escreveu esta lição. Mas ele faz uma afirmação bastante interessante, dizendo assim, só a Bíblia trata da história do homem no seu início. Referindo-se a livros históricos, é o único livro que fala lá dos princípios de tudo. Você fala, mas tem lendas. Eu lembro que já ouvi lendas lá do Egito, lá da Grécia, lá dos romanos ou de outros lugares do mundo que falam sobre a origem de todas as coisas, como surgiu o primeiro homem, etc. Mas a Bíblia, ela é o livro que trata as coisas como uma exposição da história da criação do homem, e você vê isso no primeiro capítulo do livro do Gênesis, não é? Então isso está tratado lá. Continua a leitura aqui já na segunda página da lição, se você tem a lição na sua mão. A história humana pode se chamar história geral, história da civilização, etc. A história divina, muitas vezes chamada história sagrada, deve chamar-se com mais propriedade história da redenção. Por que redenção? O que tem a ver redenção? O que é esse termo? Eu creio que não há muita dificuldade, não é? Você, mesmo que você não seja uma pessoa acostumada com termos bíblicos, eu creio que a palavra redenção não é uma palavra que fica tão longe assim de uma certa conclusão, de nós podemos entender o que significa redenção.
Poderíamos traduzir talvez como resgate? Sim. Recuperação? Poderíamos, no dia a dia, falar sobre isso. Tal pessoa, ela se redimiu, então ela corrigiu, ela consertou, ela voltou a uma nova situação, ela estava numa situação e agora é outra, melhor. Normalmente, nós associamos, mesmo no linguajar humano do dia a dia, para falar de sempre uma situação de melhora. Não é? Mas por que a Bíblia é a história da redenção? O reverendo José Borges continua aqui no 3º parágrafo dessa 2ª página. Esse título convém mais porque inclui não só os fatos vistos pelos olhos de Deus, mas também a revelação dos princípios que interessam à redenção do homem. Redenção do quê? Que é isso, redenção? É um resgate, uma reconstrução? O que seria isso que nós estamos tratando essa história? Aí o reverendo José Borges ainda vai trazer mais algumas informações. Comparando uma história com outra, descobrimos alguns pontos de diferença. Só Deus conhece a origem do mundo e do homem, e somente Ele vê o plano completo do mundo e da raça que nele habita. Em outras palavras, os homens narram aquilo que já aconteceu, Deus também, mas que já era do seu conhecimento antes que acontecesse. Deus tem um conhecimento completo de tudo. Quando o reverendo José Borges escreveu isso, final da década de 50, como eu disse, do século passado, e publicado no começo da década de 60, o homem sequer tinha descido à Lua, lembram? O homem descendo na Lua, eu lembro. Eu acho que nós 3 que estamos aqui presentes lembramos. Meu pai me chamou para olhar na televisão, 69, junho ou julho de 69, enfim, né? Bem numa época assim, 69, o homem desceu e pisou na Lua. Hoje se fala muito em envio do homem a Marte. Isso são notícias recentes, não é? Então há um certo planejamento de cápsulas espaciais da humanidade ir para Marte. Então esse é o sonho dos dias de hoje, não é? Então como é que vai ser feito, a adaptação, as naves, etc, 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 desse projeto para alcançar a Marte. Então a humanidade tem algumas expectativas. Ela tem expectativa a respeito de aonde vai chegar ou onde vai chegar. Ela tem essa ideia de uma caminhada e para onde ela vai estar naquele lugar, para onde ela vai estar colocada. São pensamentos, são projetos. Às vezes esses projetos eles literalmente explodem. Você, como eu, a maior parte que está me escutando aqui, também lembra daquela cena triste quando lançado um ônibus espacial lá nos Estados Unidos, do Cabo Canaveral, com toda uma expectativa, dentro de todos esses projetos de viagens interplanetárias, etc., mas na preparação, uma nave, que inclusive pela primeira vez levava uma professora dentro da nave, e todo mundo olhando e transmitido ao vivo para o mundo inteiro, e aquela nave explode nos céus. Aquilo trouxe um atraso para os projetos e os planos dos homens tremendo. Houve até uma freada no que estava sendo feito. Como havia uma estação orbital, que existe hoje ainda, então havia necessidade de mandar homens lá em cima para levar suprimentos, trazer gente, levar gente e tal, mas houve uma certa diminuição da atividade, que praticamente cessou completamente quando uma outra nave, só que aí voltando para a Terra, se desfez na atmosfera, por algum problema lá, alguma plaquinha que soltou, enfim, mas não importa, mas se desfez. Isso fez com que todo aquele projeto que parecia ser o caminho do homem, aquela nave espacial chamada ônibus espacial, parecia que era uma coisa que ia dar certo sempre, parou tudo completamente. Voltaram a usar cápsulas que eram, de certa maneira, antigas. Eu falo antiga no formato, né? Sendo somente levantadas a partir lá da região da Rússia. Mas, agora recentemente, novamente subiu um foguete tripulado da própria solo americano. Então o ser humano faz projetos, planos e tal, mas quantas vezes há umas freadas enormes? A quebra da bolsa, estou falando de 29, não estou falando dessa agora. Essa eu não vivi, tá certo? Eu só sei a história. Bolsa de café, quem está me filmando ali é de Santos, ou melhor, né, morando em Santos muito tempo,
e lá tem a Bolsa do Café. Aquilo ali foi o centro do mundo em alguma época. O movimento da Bolsa Santos era famoso no mundo inteiro. E com a quebra foi um caos. Hoje é um museu lá, aliás, muito legal de ver. Mas é um museu que tem lá na Bolsa do Café, lá em Santos. Depois outras quebras de bolsa, a Bolsa Imobiliária, agora eu já estou falando de coisa mais recente que você lembra. Ou essa pandemia que nós estamos vivendo agora. De repente a humanidade está num ritmo e dizendo, nós vamos chegar lá, fazer isso e não sei o quê. E algo acontece e dá uma brecada, uma mudança. Agora todo mundo fala como vai ser o pós-corona, como que vão ser os novos tempos, como se pudesse ter certeza de alguma coisa. As Escrituras, elas anunciam toda a história do que vai acontecer, do começo ao final, ainda que eu reconheça, e é claro que isso exige fé, isso exige crença em Deus, confiança de que Ele revelou nas Escrituras, mas as Escrituras, elas apontam toda a história, porque Deus conhece a origem do homem e conhece o final do homem na história dessa humanidade. Por causa disso que o livro do Apocalipse aponta para o momento do resgate, o momento de entrada nos céus e o reino eterno de Deus. Então, enquanto a humanidade faz seus planos, seus projetos, seus alvos, não é? Eu lembro quando surgiu Perdidos no Espaço, a série antiga, não estou falando desse filme um pouco mais recente, era uma coisa maravilhosa, você imaginar a colonização, tentando chegar, eu acho que era Alpha Centauro na história lá, não me lembro muito bem, mas acho que era isso, né? E o famoso Dr. Smith, o robô, Will Smith, e não sei quem mais, lá um monte de gente tinha lá dentro, né? E nós encontramos então Deus revelando o que é a pura verdade. Jó, capítulo 38, versículo 4, há uma declaração a respeito do Senhor Deus e da verdade, do conhecimento de Deus, que nós, pela fé, aceitamos. Eu não vou abrir todos os textos que estão aí, você tem, como eu disse, lá no seu WhatsApp, depois você pega, volta a lição com mais carinho, mas no capítulo 38, verso 4, o Senhor diz assim: onde estavas tu, ser humano? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo e se tens entendimento. Quem que você pensa que é ser humano? Essa é a conclusão de Jó no capítulo 42, lembra? Não está aqui na lição, mas capítulo 42, Jó diz a Deus, eu agora, meus olhos se abriram e eu percebi que eu falava as coisas sem conhecimento, porque quem sou eu para comparar com o conhecimento do Senhor, Deus? Nós precisamos orar muito, meus irmãos, para que a humanidade abra seus olhos para o Senhor Deus. E perceba que esses momentos globais, que mostram que não há tecnologia, não há dinheiro, não há etnia, não há local de habitação que salve. Todos os lugares nós estamos com umas restrições enormes para todo canto deste planeta em que nós vivemos. O homem, perceba que ele está correndo atrás de vento. Domingo passado, a lição de domingo passado, se você quiser, você entra aí no YouTube, você pega a lição do domingo passado, está falando sobre o livro de Eclesiastes, uma pequena introdução. E lá o termo vaidade das vaidades é correr atrás de vento. O homem corre atrás do vento. Você sabe o que é correr atrás do vento? É divertido, ou não, mas é divertido. Não é? Mas não é nada, você não tem nada, não é nada palpável. A humanidade não percebe isto, como não é nada palpável aquilo que está atrás. O segundo item aí da lição do reverendo José Borges dos Santos Júnior: o homem vê apenas a conduta dos outros homens, Deus vê o homem interior, sabe os motivos, conhece as causas da conduta e por isso não pode cometer enganos. Ao passo que o homem, considerando os fatos, pode apenas presumir os motivos íntimos, e nós somos muito bons nisso, não é? Nós somos bons de julgar os outros. Ele está me olhando assim, está pensando tal coisa. Ele não está me olhando é porque está pensando tal coisa. Fez isso é porque queria fazer o mal, ou queria fazer o bem. Nós somos cheios dessas coisas. Tempo de fake news, então isso é mais claro ainda. Não é? Então, ainda que nós presumimos uma série de coisas, Deus conhece o coração. E dos textos que o reverendo colocou aqui, eu quero citar o primeiro texto deles, que é 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 7,
aonde nós encontramos o ensino do Senhor assim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E daí o reverendo José Borges cita o Salmo 139, que nós não precisamos ler agora, não vou ler agora nesta aula, mas é conhecidíssimo de todos nós, onde o salmista diz: o Senhor me conhece, o Senhor conhece os meus dias antes de eu nascer. Onde eu vou fugir do Senhor? Se eu subo no alto da montanha, o Senhor está lá. Se eu vou no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Para onde eu vou me ausentar da face do Senhor? O Senhor conhece tudo. É este o autor do livro. Muitas pessoas escreveram o que nós temos aqui, que nós chamamos de Bíblia, uma coleção de livros, 66 livros. Muitas pessoas escreveram. Alguns trechos são anônimos, não sabemos quem escreveu, não sabemos quem foi o instrumento humano da escrita. Temos salmos anônimos, nós temos livros que são anônimos, nós não temos quem escreveu propriamente, não é? Isso é o que nós encontramos aí nas Escrituras, mas nós sabemos que tem um autor só. O autor é Deus, porque esses livros tratam da condição humana, tratam de alguns aspectos da história da humanidade e falam da história da redenção, né? O item 3 aqui da lição: o historiador humano depende do testemunho de outros homens para escrever a história. Deus é testemunha constante, onipresente, infalível na sua apreciação dos fatos. Duas citações de Apocalipse, 3,14 e 1,5, mas eu não vou ler agora. Você anote aí Apocalipse 3,14 e capítulo 1, versículo 5. E também o item 4 aqui da lição: por muito que o historiador procure ser imparcial, ele, ainda que não o queira, está sujeito à contingência de contar a história de um ponto de vista unilateral e até faccioso. A história geral é uma prova disso. Os marcos, em geral, são guerras, conquista, onde os protagonistas dificilmente são apresentados com imparcialidade. A Bíblia não. Ela narra a história com uma finalidade específica e superior, que exige a apresentação do homem, quem quer que ele seja, exatamente como ele é, e sem nenhum retoque. Isso, meus irmãos, é muito claro, porque às vezes eu encontro pessoas que falam assim: mas Davi foi pecador, Davi foi adúltero, Davi foi assassino, Salomão e aquela quantidade de mulheres, de esposas, de concubinas que ele teve, que é isso, não é? Fulano de tal foi fraco. Sara teve dúvida da própria palavra de Deus, que falou que ela teria um herdeiro, ela riu, não é? Então, o que é isso? A Bíblia está falando da fraqueza das pessoas? Sim, porque a Bíblia não está falando de homens perfeitos, está falando de pessoas como você e eu. E por causa disso que ela é um livro muito interessante. Mas é um livro de heróis, normalmente só vai trazer as coisas boas dos heróis, né? Ou vai procurar destacar as coisas boas dos heróis. A Bíblia trata das pessoas porque ela fala de uma coisa que é muito importante para nós. E aí você começa a lembrar ou a resgatar o sentido verdadeiro da palavra redenção. A Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito, colocou num lugar perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar onde não havia sofrimento, não havia dor, não havia injustiça, um lugar onde a alimentação era abundante, está ao alcance das mãos, onde não havia canseira, não havia enfado. O homem não quis submeter ao Senhor e continuar na presença do Senhor e seguir nesse relacionamento que Deus criou, e por causa disso ele entrou numa situação de expulsão daquele lugar. A Bíblia chama isso de morte, é a primeira morte. Não estou falando de primeira morte no sentido do Novo Testamento, estou falando aqui na questão da história. A primeira morte é afastado da presença de Deus e passa a viver numa condição de queda, com as consequências da queda. Ele agora sofre dores, sofre injustiça, há maldades, a exploração de um homem pelo homem. Por exemplo,
No livro de Gênesis, quando o Senhor Deus se dirige à mulher, ele fala a ela que ela teria dores de parto e que o desejo dela seria para com o seu marido. Está ali o Senhor Deus falando de uma das consequências do pecado, que a exploração da mulher, não como um ser igual ao homem, coisas que ainda não estão superadas completamente até os dias de hoje. Ainda que eu entenda que dentro da família existem responsabilidades e exista a responsabilidade do homem como cabeça do lar, porque a Bíblia fala sobre isso e eu creio nisso, mas o tratar o ser feminino como um ser inferior, que muitos ainda fazem nos dias de hoje com desprezo, isso é consequência do pecado, meu irmão, minha irmã. Este é o sofrimento da humanidade. Um crente não deveria seguir esta prática de maneira nenhuma. De maneira alguma. Mas a Bíblia fala que nós estamos numa situação de queda, e com isso tudo vai se desmanchando ao nosso redor, não é? Não está aqui também no texto do reverendo José Borges Santo Júnior, isto que eu vou falar agora, mas em Romanos ele afirma que a natureza sofre por causa do pecado do homem. Capítulo 8 de Romanos, sofre. Ela geme, diz as Escrituras, chega a usar esse termo, não é? Um termo simbólico. Muitos anos de existir qualquer ONG que defenda a natureza, a Bíblia já dizia, a natureza geme e treme debaixo da mão do homem, porque o homem a destrói, por causa do pecado. Nós sofremos por causa do pecado, por causa da situação de queda que nós vivemos. Então, por que a Bíblia trata da história da redenção? Porque a Bíblia fala de Deus se dirigindo à humanidade e trazendo por sua misericórdia e seu amor à humanidade a possibilidade, oferecendo o caminho para restaurar novamente o relacionamento com Ele numa condição de delícias, de bênçãos do Senhor. Por causa disso, a história da redenção, que nós lemos completamente nisto, e é o tema de todas as lições deste livro que eu tenho na minha mão, Assunto para um Ano. Eu não estou dizendo que eu vou seguir este livro absolutamente, mas estou dizendo que é muito interessante as lições todas focadas neste assunto. A história da humanidade, na perspectiva de Deus, no ensino de Deus, no que as Escrituras trazem, é a história da redenção. E isso é para nós muito importante. Então o reverendo José Borges também é muito interessante, ele faz uma proposta, ele propõe uma divisão no Velho Testamento dessa história da redenção em 7 períodos. Isso é uma proposta do reverendo José Borges. Eu vou ler aqui, se é que você não tem aí escrito, senão você depois vê naquele, eu tirei fotografia e coloquei no WhatsApp. Da criação ao dilúvio, os personagens Adão a Noé, então os capítulos 1 de Gênesis ao capítulo 7 de Gênesis. 2. Do dilúvio à chamada de Abrão, então os personagens de destaque Noé e Abrão, Gênesis 7 até Gênesis 12. Depois da chamada de Abrão ao Êxodo, os personagens de destaque Abrão e José, então Gênesis 12 a Êxodo 12. Depois do Êxodo à fundação do reino, então de Moisés até Samuel, do Êxodo capítulo 12 até primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Depois da fundação do reino ao cativeiro da Babilônia, de Samuel até Jeremias, então primeiro livro de Samuel, capítulo 10, ao segundo livro de Crônicas, capítulo 36. Se você se perdeu aí, eu vou só dizer, agora é o item 6, a sexta parte. Os 70 anos de cativeiro, Daniel, segundo Crônicas 36, a Esdras e Neemias. O personagem é Daniel, mas ele coloca aqui a proposta dele do segundo livro de Crônicas 36, a Esdras e Neemias. E depois da volta do cativeiro ao nascimento de Jesus, Neemias e Esdras, os personagens, ele não está citando Jesus, porque é uma divisão que ele faz daquilo que nós temos no Antigo Testamento. Então, Esdras, Neemias e Malaquias. Muito interessante isso que ele propõe. Mas o que não está aqui no texto da lição e que eu quero fazer quase como uma aplicação, mas diante do texto que foi lido e é a proposta do reverendo José Borges como base. Preste atenção no texto. Volte a sua Bíblia de novo em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, que foi o texto básico que nós usamos hoje. Preste atenção. É interessante que esta introdução é uma introdução ao livro.
As pessoas gostam de fazer uma série de especulações. Alguns falam, isso aí foi escrito depois por alguém que foi introduzido como uma explicação do Evangelho. Mas o linguajar que nós temos aqui é um linguajar que nós encontramos em todo o livro. Então, não há necessidade de especular que o Evangelho de João não tinha esse comecinho e alguém depois criou, portanto isso aqui é uma coisa que não foi João que escreveu, porque os termos são tão reproduzidos depois que não há problemas nenhum de seguir o caminho mais lógico, que foi João que escreveu um prólogo, ele escreveu um sumário do livro que ele vai apresentar depois, vamos dizer assim. Mas se você olhar e prestar atenção, e isso foi a delícia quando eu estava preparando essa lição, esses 18 primeiros versículos, eu incluiria muita coisa aqui também, do versículo 19 em diante, mas eu vou pegar os 18 primeiros versículos, que é a proposta do reverendo José Borges Santos Júnior, eles são, de uma maneira específica, um sumário das Escrituras. Cuidado, não existe uma vírgula nas Escrituras que seja desprezível. Não tem um livro nas Escrituras que seja menor em importância. Não existe um versículo na Bíblia que não merece consideração. Porque as Escrituras foram feitas para a nossa instrução. E nós deveríamos, então, ler todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Parar com esses costumes que nós temos, que eu leio um salmo todo dia. Que bom, ler um salmo todo dia é uma grande coisa. Mas por que só salmos? Não é? O livro de Provérbios tem 31 capítulos, é ótimo, então cada dia do mês eu leio o capítulo referente àquele dia do mês, o mês de 31 dias. Então hoje é dia 7, Provérbios 7, amanhã 8 e tal. Se o mês tem 30 dias, não tem problema, mas se tem 31 dias, eu vou ler cada dia um capítulo de Provérbios. Legal, um método para você, mas não leia só o livro de Provérbios, não leia só o Evangelho de João, não veja só a carta aos Filipenses. Não, é agradável, gostosa, fala sobre alegria, que tema maravilhoso a carta aos Filipenses, ou tenha um prazer especial na teologia de Efésios, ou até mais aprofundando um pouquinho, Efésios é bastante substancioso, mas aprofundando um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos, né? Isaías tem umas passagens, leia a Bíblia toda, não há nada desprezível. Quando eu falo que é um sumário, estou dizendo assim, não precisa mais ler a Bíblia, só lê os 18 versículos de João, capítulo 1, e está tudo resolvido. Não é isso que eu estou dizendo. Mas veja só, está com sua Bíblia aberta? Caminha comigo aqui, na leitura. Versículo 1 até o versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu anotei aqui, criação. Olha a história da criação, a narrativa das Escrituras sobre criação, estão aqui nos 3 primeiros versículos, ainda que haja uma referência a isso no versículo 10 aí de João 1, onde diz assim, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, é uma referência, mas os 3 primeiros versículos falam da criação, um sumário lembrando a nós que há um registro da criação nas Escrituras, a criação de Deus. Depois o versículo 4, ao versículo 5, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu proponho que isto aqui é uma história da queda e da esperança, já apontando para a questão da redenção, porque veja só, a vida estava nele, o Logos, eu não sei quantos sabem, a maioria sabe, mas pode ser que a gente não saiba, que o Velho Testamento foi escrito em aramaico e hebraico. Há trechos em Daniel que são em aramaico, mas ele é escrito na sua maior parte em hebraico, não é? Então nós temos textos assim, quase todos escritos nessa língua. Mas, nos tempos antigos, havia uma grande biblioteca no Egito e em Alexandria, muito conhecida essa história. E então uma das coisas que foi determinado é que se traduzissem algumas coisas para o grego, e foi traduzida a Bíblia, o Antigo Testamento era o que tinha na época, para o grego. A história diz, história sim, eu falo a história com E, né? Se é que existe isso,
Quando o menino falava que tinha história com H e história com E. Não, acho que não existe isso, mas falavam desse jeito, né? Mas a história com E, então, ela diz que 70 homens sábios traduziram as Escrituras em 70 dias. Por causa disso ela é chamada de Septuaginta, né? Então ela foi traduzida para o grego. Por que eu estou falando tudo isso? Porque lá, quando a tradução do hebraico para o grego, por exemplo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, deixa eu ver se eu deixei anotado, fica fácil, está aqui, para achar rapidinho na lição. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Esta expressão, a palavra do Senhor, escrita originalmente em hebraico, não é? Traduzida para o grego por aqueles sábios, na Septuaginta e que sobreviveu aos nossos dias, ela está dita em grego assim, ho logos kyrion. Se você já teve lição na igreja, você foi na igreja, escutou algumas pregações, de muita gente gosta de falar do logos divino, que é o verbo que está aqui, é ao mesmo tempo o termo que é usado por João. Então isso que eu falei que João deveria conhecer muito das Escrituras. Se os seus pais eram pais fiéis e conheciam a palavra, devem ter instruído a ele como a lei do Senhor manda em Deuteronômio capítulo 6, ele deve ter sido instruído. Então, quando ele fala o Logos divino, que só aparece aqui no Evangelho, não aparece em nenhum outro lugar do Evangelho. Esta palavra, assim, o Logos, ela só aparece aqui no começo, no prólogo, na introdução. Então, ele está falando de algo muito específico. Nós estamos falando de que houve trevas, ele está citando trevas aqui, a luz resplandece nas trevas, versículo 5, e as trevas aqui, meus irmãos, claramente pelo texto, quando você lê, sem precisar aprofundar demais, as trevas significa a perdição, significa o sofrimento, significa tudo aquilo que nós temos como consequência da queda. Lembra Isaías? Isaías fala assim que a região que estava em obscuridade veio à luz. Na passagem profética do capítulo 9 de Isaías, ele está falando do nascimento do Salvador, do Messias. Ele falava que a região que estava na obscuridade, a essa região veio a luz. Sim, há uma referência do fato da Galileia ser o lugar mais atrasado da região, não há dúvida sobre isso, mas está falando da luz que veio ao mundo, né? Essa luz que brilha no mundo. Quando os anjos cantam aos pastores e falam glória a Deus, é um momento que, quando você olha, você imagina um momento luminoso. Meus irmãos, eu estou falando assim, não que a Bíblia está falando que tinha uma estrela brilhante, estou falando, mas é um momento luminoso, porque de repente há uma esperança maravilhosa, e é o que João está falando aqui. Então ele está falando que no meio das trevas já existia uma luz. Como? Eu falei que isso aqui é um sumário da Bíblia, não é? Então, através da história bíblica, você vai encontrando os profetas do Senhor sendo levantados para proclamarem a esperança, para falar do pecado, trevas, das consequências do pecado, no caso do reino de Deus, no caso do reino de Israel e mesmo no reino de Judá, depois da divisão, significa castigo, inimigos, guerra, sofrimento, morte, exílio, né? Mas sempre há uma palavra de esperança. A luz resplandece nas trevas. E sempre então aparece Jesus. Por causa que nós falamos que Jesus aparece em toda a Bíblia. A luz resplandece nas trevas. Toda a história bíblica aponta para uma esperança, que é Jesus. O conceito de Messias é um conceito maravilhoso. Para mim e para você que somos cristãos, sem dúvida nenhuma. Para o judeu também é. É porque é uma esperança daquele que vem resgatar, vem trazer um momento melhor no meio das trevas que existem. Então, veja só, como que sumariando toda a história, não era esse o objetivo de João, claro, eu estou fazendo essa aplicação. Então, como sumariando tudo, nós encontramos aqui em João a declaração a respeito da criação de Deus, e que o próprio Jesus estava lá, o Logos divino, falando da luz que resplandece no meio das trevas, enquanto o homem está esperando o Messias vir. E aí a história do Messias, porque daí no versículo 6,
ele está falando até o versículo 9, está falando daquele precursor. O profeta que profetiza o Messias e que vê o Messias. Em determinado momento Jesus fala que João foi o maior de todos os profetas, porque ele teve o privilégio de anunciar o Redentor, a luz, e ver a luz. João conviveu, é o profeta da transição. Jesus é profeta também, sabemos disso, mas estou falando assim, ele é o profeta da transição, é aquele que anuncia o Messias e aquele que vê o Messias. É isso que está descrito aí do versículo 19 em diante desse capítulo que nós não lemos, mas aonde ele fala. Pode ler até o final, você vai ver a atitude de João, inclusive encaminhando alguns discípulos dele para irem a Jesus e se tornam discípulos de Jesus. Há uma transição muito legal, uma história legal que não faz parte da lição de hoje, mas está muito interessante aqui. Mas estão percebendo o que está sendo falado aqui? E aí o versículo 10, ele fala sobre o fato da encarnação de Jesus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então já aponta para o sofrimento e a morte de Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Estou lendo o versículo 11. E aí a declaração majestosa. Há tantas declarações majestosas de João, né? O evangelista João é aquele que tem um versículo que quase todo mundo sabe decor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sempre achei muito interessante ver transmissões de esportes, os variados esportes. Às vezes você vê um jogo de futebol americano, um campeonato mundial, um jogo de seleções, às vezes outros jogos, basquete, e alguém leva lá um cartaz escrito João 3,16, só isso está escrito. Eu já vi tantas vezes esse cartaz, eu sei que não deve ser só uma pessoa, mas alguém está querendo dizer para a humanidade, preste atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Notem, e João, ele faz essa afirmação no versículo 12, maravilhosa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E novamente uma reafirmação da encarnação do Verbo divino. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito? Então, não tem espaço para mim. Se é unigênito, ele é o único, não é? Então, como assim unigênito? Lembra, lá em João 3,16, ele usa o termo primogênito. Aqui ele usa o termo unigênito. Por que ele está falando de unigênito? Então vem a explicação no testemunho, na primeiro dos testemunhos de João Batista, aqui nesse capítulo 1. Aí diz assim, versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama, esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Não é questão de idade de humanidade. Você lembra, né? João Batista, a mãe dele estava grávida quando Maria visitou a mãe de João Batista, que eram parentes, lembra disso? E João Batista estremeceu no ventre da mãe dele, né? Quando Maria chegou. E há um momento muito especial ali na conversa daquelas mulheres e nas revelações do Senhor. Então, João Batista era cerca de 6 meses mais velho que Jesus. Então, quando ele fala que ele já existia antes de mim, ele não está falando de idade. É claro que não está falando. Era primo, não em primeiro grau, mas era primo de Jesus, conhecia Jesus certamente. Provavelmente tinha brincado com Jesus quando criança, provavelmente. Não está escrito na Bíblia, mas não é muito difícil eu entender isso, já que eram aparentados, não é? Mas ele afirma, esse que vem, ele tem a primazia porque ele existia antes de mim. Então aí como que volta lá no primeiro versículo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos diante de um personagem que é o Messias, o prometido,
e é o Salvador, e é aquele que é Deus entre nós, Emmanuel, como diz a palavra registrada no Evangelho segundo Mateus, Deus conosco, Emmanuel, Deus está presente conosco. É uma outra lição para trás eu falei, o mesmo significado praticamente da palavra tabernáculo, que significa o lugar da habitação de Deus, nós temos Emmanuel, é Deus conosco, essa é mesmo, não a tradução, mas o mesmo significado de Deus presente. Nós temos aqui uma bela história da humanidade, criada por Deus desde o início, preparada por Deus, e o Senhor Deus, através das trevas que vieram da rebelião do ser humano, sempre brilhou sua luz anunciando a sua salvação. E essa salvação vem em Jesus, na sua encarnação. E ele vem ao mundo, ele é desprezado pelo mundo. João já está dizendo, vai morrer. Não o receberam. Mas também a palavra diz que todos quanto receberam são feitos filhos de Deus. Você está me escutando agora através dessa gravação, seja ao vivo aqui hoje, dia 7 de junho, ou seja, futuramente você volta lá no YouTube para ver. Não é? Então eu quero dizer para você o seguinte, essa é a sua história, a história a razão da sua existência. Lembra das perguntas no começo que o reverendo José Borges Santos Júnior faz, são as perguntas existenciais, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Não é para Marte, não é para Alfa Centauro, né? O sonho do homem de hoje, o sonho da série de televisão do outro dia, né? Mas para onde você vai voltar? Para a presença do Senhor. Mas eu vivo nas trevas, eu tenho erros, eu tenho falhas, Deus vai me aceitar? Será que Deus aceita do jeito que eu sou, com minhas falhas todas? Eu sei, eu me conheço. Como é que vai ser? Deus ele tem misericórdia, Ele providenciou o pagamento da sua dívida. E quem pagou a dívida foi Jesus. E o preço que Ele pagou foi morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu no seu lugar, e você, quando crê nisto, o diabo também sabe que Jesus morreu numa cruz. Não adianta só acreditar que Jesus morreu na cruz, mas quando você crê que foi por você, e você recebe então essa bênção da crença e as consequências da crença. Sim, consequências. Se você crê que dele é Deus, você tem que viver num relacionamento com Deus. Você tem que ser obediente a Deus. Você vai ser um rebelde, vai continuar rebelde? Como assim você é um convertido? Você precisa cada vez mais desejar santidade na sua vida. Eu quero dizer para você que não perca essa oportunidade, se você está escutando agora. Renove seus compromissos com o Senhor Deus, relembre esses compromissos, fique firme nesses compromissos, recupere ou aceite isso de uma vez, porque hoje é dia de salvação, sempre é dia de salvação. É a última oportunidade para você? Não sei. Quem vai dizer o que vai acontecer conosco? A pessoa que trabalha comigo em casa, querida irmã em Cristo, e que trabalha nosso auxiliar em casa, narrou de um vizinho dela que num dia ele estava varrendo a calçada, ela viu ele varrendo a calçada, no outro dia tinha morrido por causa do tal do Covid. Ninguém sabe nada, ninguém sabe coisa nenhuma. Passou mal no final do dia, estava com problema respiratório, de madrugada foi levado para outro socorro, estado grave, foi internado, foi entubado e morreu. Mas como é que você sabe da sua vida, o que é da sua vida? Só porque você está com força para varrer a calçada? Eu não estou julgando aquele homem, não me entenda mal, estou falando de você. Não deixe para amanhã. Busque o Senhor, entrega a tua vida na mão do Senhor. Eu aceito a obra maravilhosa. Eu quero ser filho de Deus, ser reconhecido como filho de Deus. Eu sei que a obra de Jesus é suficiente para pagar o meu pecado. Eu agradeço por essa história bendita da redenção, narrada nas Escrituras. Deus mostrando que o que Ele promete, Ele cumpre, e que eu estou incluído em tudo isto, porque eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor. Minha irmã, meu irmão, na fotografia que eu pus ao final da lição, o reverendo Borges coloca um questionário. É para você, tá bom? Você não recebeu, você não está no grupo do web WhatsApp da Igreja do Calvário? Claro,
Deve ter muita gente que assiste que não está. Alguns outros também não receberam. Você quer receber isso? Eu providencio para você, coloca um recado lá no Instagram, até aquele negócio que parece uma pipa, assim, um aviãozinho. Você escreve lá, eu quero receber, eu mando fotografia para você. Aliás, vou fazer diferente. Eu vou colocar fotografia das lições no Instagram, tá certo? Tanto no meu pessoal, como no da igreja. Pronto, não precisa nem pedir. Eu vou colocar depois dessa transmissão, eu vou tirar fotografia também lá, porque eu pus no WhatsApp Web, mas eu vou colocar também no Instagram. E já conversei com o editor de tudo, o nosso trabalho aqui, provavelmente a gente vai conseguir, de alguma maneira, colocar também no YouTube. Mas isso nós vamos ver ainda como vamos fazer. Dia do Senhor. E dia de descanso do corpo. É só descanso, não aguento mais ficar parado. Mas descanse verdadeiramente, colocando a sua cabeça no travesseiro, sem medo de pensar na sua vida, sem os sustos, né? Descanse, converse com o Senhor Deus, entrega o teu caminho, a tua vida nas mãos do Senhor, renove o seu compromisso com Ele e siga a história maravilhosa de um Deus que ama de verdade, de um Deus redentor. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos por mais este momento de oportunidade de leitura da palavra, de estudo na palavra, e pedimos ao Pai que o Senhor firme em nosso coração a verdade, nos seus detalhes todos que são narrados nas Escrituras, mas a verdade do Teu amor, da obra da redenção. Ó Senhor Deus, que ninguém que esteja escutando essa mensagem saia daqui igual a entrou, Senhor Deus, reafirmado, reedificado, ou convertido pela obra do Senhor, não pelas minhas palavras, ó Pai. Por misericórdia do Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, para que mais creiam, mais façam parte da Tua família, mais tenham segurança bendita. Dê-nos um dia muito agradável na Tua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.